Olá, colegas. Professor Francielso aqui, dando continuidade ao nosso estudo sobre psicologia da educação. Iremos tratar de Piaget e Vygotsky, tá? Falamos lá no grupo pago que os colegas poderiam preparar lá a sua pipoca, pois nós íamos tratar desses dois autores nesse único vídeo, mas iremos disponibilizar esse vídeo aos colegas que do curso não fazem parte, tá? E por essa razão a gente vai trazer apenas a ideia de Piaget, tá? Levando em consideração que estamos tratando de questões do nível INEP, e isso vai repercutir o nível de abrangência que vamos tratar esses dois teóricos, assim como os demais teóricos que nós já tratamos no curso, tá? Importante que os colegas venham observar aqui que Piaget e Vygotsky, eles têm a corrente psicológica interacionista e socio-interacionista, ou seja, interação do aluno com o objeto a ser conhecido e interação social. Tanto Piaget como Vygotsky, eles são o quê? Eles são da corrente psicológica cognitivista. Por quê? Porque eles levam em consideração os processos mentais internos do aluno, tá? Então, os colegas podem associar o cognitivismo a Piaget e Vygotsky, pode associar o interacionismo em relação a Piaget e o socio-interacionismo em relação a Vygotsky, tá? Uma curiosidade de Vygotsky e Piaget seria eles terem nascido no mesmo ano, né? 1896, ainda naquela transição do século XIX para o século XX. Ocorre que Vygotsky morreu aos 37 anos, Piaget morreu aos 83 anos, tá? E também que Piaget teve acesso à obra de Vygotsky após 30 anos, e Vygotsky teve acesso à obra de Piaget antes de falecer, tá? Então, depois de 30 anos que Piaget teve acesso. É somente a título de curiosidade, essa relação entre Vygotsky e Piaget. Eles têm algo em comum e tem algo que diverge. A gente vai ver isso, que diverge, né? A gente vai ver isso no decorrer dessa aula, tá? Então, repetindo que a corrente de Vygotsky, de Piaget, é interacionista e de Vygotsky é socio-interacionista. Dando continuidade, nós chamamos a teoria de Piaget de epistemologia genética e a teoria de Vygotsky tem várias nomenclaturas, tá? Dependendo da banca, a gente está agora no Instituto INEP, geralmente ele vai trazer essa ideia da teoria sociocultural ou psicologia sociohistórica, mas pode ser também chamado de histórico-cultural, sociocultural, sócio-histórico, socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Então, todas essas nomenclaturas, elas estão alinhadas, né, na teoria de Vygotsky. Tá? Os dois têm em comum estudar sobre o desenvolvimento cognitivo. A diferença é que Vygotsky vai tratar o cognitivo e social. Pois bem, iremos tratar de início sobre Piaget dentro da prioridade em que o INEP vai trazer para a gente. Então, nós iremos começar exatamente nessa ideia do estágio do desenvolvimento cognitivo, tá? Diga-se de passagem, colegas, que Piaget, ele é biólogo, tá? Então, ele vai trazer essa ideia da pessoa vai amadurecer para depois se desenvolve. Aliás, se desenvolve para depois aprender. Primeiro desenvolve e depois aprende. Isso nas suas fases de desenvolvimento conforme Piaget. Então, nós temos aqui no estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, a aprendizagem por sensação e movimento. Ou seja, a aprendizagem aqui nessa fase, ela vai se limitar a sensações e movimentos, tá? Esses estágios, colega, eles são muito conhecidos por todos os pedagogos, por todos os concurseiros, tá? O que resta aqui para a gente é verificar o que vem, informações que vêm um pouco
além de conhecer esses estágios, tá? Nós temos aqui a ideia de sensação em movimentos, que é uma ideia relacionada ao sensório motor, tá? Não tem uma teoria, né, bastante ampla em relação à questão de concurso, né? Basta você observar a sensação e aqueles movimentos, né, ali da criança. Quando a gente trata do estágio pré-operacional, aí aqui nós temos algo a mais a falar, né? É referente ao desenvolvimento da linguagem e o pensamento simbólico. O que seria isso? Significa dizer que a linguagem, colega, ou seja, a criança vai começar a falar convencionalmente ali aos 2 anos de idade. É exatamente nessa idade é que a criança vai adquirir ali a linguagem. Por conta de quê? Por conta do seu pensamento simbólico, tá? Ele vai desenvolver essa habilidade cognitiva, que é o pensamento simbólico, o que vai trazer como consequência a linguagem, ou seja, a criança vai aprender a falar. Pensamento simbólico ou função semiótica é algo trazido no estágio pré-operatório de Piaget. Professor, o que seria isso? Seria a capacidade cognitiva da criança reconhecer um objeto mesmo este objeto estando na sua ausência, tá? Significa dizer que antes dessa fase, a criança, se ela vê um pente, por exemplo, ela não consegue internalizar esse pente, colegas. O pensamento simbólico ou a função semiótica trata-se da capacidade cognitiva que a criança tem em relação a observar um objeto na sua presença e na sua ausência. Quando esse pensamento simbólico ou essa função semiótica ainda não é adquirida, significa dizer que a criança, quando você ausenta um objeto dela, ela vai esquecer que esse objeto existe, tá? Quando a criança adquire essa função, esse pensamento simbólico ou essa função semiótica, significa dizer que ela sabe que um objeto existe mesmo que esse objeto esteja na sua ausência. Dessa forma, a criança será capaz de fazer o jogo, de brincar do jogo de faz de conta. Por quê? Porque o jogo de faz de conta vai fazer com que a criança venha brincar de cavalinho, brincar de outros brinquedos, imitando ou associando, né, de forma simbólica aquilo que está na sua ausência, tá? Então, o início desse estado pré-operacional ou pré-operatório, a linguagem e esse pensamento simbólico, essa função semiótica, ela é a mais evidente. Descendo aqui para o estágio operacional concreto, tá? Que já vai de 7 a 11 anos, aqui a criança, né, vai adquirir o quê? O raciocínio, a lógica e o raciocínio, tá? Significa dizer que ela vai ter uma noção de volume, de tamanho, de velocidade e daí por diante, tá? Ou seja, ela vai lidar com aquilo que realmente é concreto, tá? Dando continuidade aqui no estado operatório formal, a partir dos 11 anos de idade, a criança vai ter o pensamento abstrato e lógico, ou seja, a criança vai ter todas as ferramentas que ela irá precisar para aprender tudo que for possível. Por quê? Porque agora, além do pensamento concreto, ela tem um pensamento abstrato. Ela consegue pensar de forma abstrata. Ela conseguirá ter conceitos abstratos. Trazendo aqui de forma mais detalhada, colega, sobre esses estágios, nós temos aqui as principais características de cada estágio, tá? O sensório motor vai se reduzir a sensações e movimentos. O pré-operacional vai chegar à função simbólica, ou função semiótica, tá? O egocentrismo, onde a gente vai falar lá na frente de anomia, que é exatamente essa falta de conhecimento da questão moral da criança, ou seja, ela tem aquele certo egocentrismo, o mundo gira em redor dela, e também a fase do porquê e a fase do animismo, ou seja, o animismo seria fazer o quê? Seria dar vida a seres inanimados, né? A criança pega uma boneca e diz que essa boneca ela é real, por exemplo.
Então, essas são as características do pré-operacional. Continuando, nós temos aqui estágio operacional concreto. Aqui a criança vai ter noção de quê, colegas? De ordem, de velocidade, de causalidade, tá? Tempo, espaço e uma coisa interessante, de reversibilidade. Tá? Observe uma criança de 7 anos, por exemplo. A criança com 7 anos ela começa a adquirir habilidade de reversibilidade. O que significa isso, por exemplo? Você perguntar para a criança se ela sabe a distância entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, 200 quilômetros. Aí perguntar para ela o contrário, de forma reversa. Qual a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo? Se ela disser que é 200 quilômetros a mesma distância, ela tem a noção de reversibilidade. E se ela não conseguir acertar, é porque ela ainda não tem essa ideia de reversibilidade, que no estágio de Piaget é adquirida ali aos 7 anos de idade. E no operatório formal, colegas, ela vai trazer o que? O pensamento abstrato, a formulação de hipóteses e busca de soluções. Ou seja, o biológico do aluno ele já vai estar completo para aprender, internalizar todas as características que a pessoa precisa para internalizar, para aprender. Ou seja, a partir dos 11 anos, a pessoa já está madura para aprender questões concretas, questões abstratas e daí por diante. Então, essa é a noção básica aqui sobre o estágio e suas características, tá? Iremos estar trazendo simulado em relação a esse ponto. Dando continuidade, a gente vai tratar aqui sobre os componentes básicos da sua teoria. É exatamente aqui que a gente vai falar dos processos mentais internos. Segundo Piaget, seria assimilação, acomodação e adaptação, tá? Então, aqui é que a gente vai tratar desses componentes básicos dessa teoria, da sua teoria, em que se refere aos processos mentais internos, aquele que acontece ali de forma interna, dentro da mente. À medida que as crianças interagem com o mundo ao seu redor, elas vão adicionando novos conhecimentos e baseando no que já conhece e adaptando, ideias anteriores. Tá? Desse modo, o desenvolvimento cognitivo seria uma reorganização progressiva dos processos mentais internos, não é isso? Que evolui de acordo com a maturação biológica e a experiência do ambiente. Tá? Aqui, o Piaget vai falar de quê? Vai falar de processos mentais internos, que esses processos mentais internos, ele tem a ver o quê? Tem a ver com a maturação biológica. E isso é trazido como uma verdade hoje no processo ensino-aprendizagem. Você vai observar que uma criança no 7º ano, que vai ter ali 12 anos de idade, ela vai conseguir aprender sobre hipótese. Por quê? Porque hipótese já se trata de um pensamento abstrato. A criança vai conseguir aprender matemática, aquela matemática hipotética, aquelas equações, aqueles polinômios que utilizam letras junto com números, Que as letras ali são hipóteses, tá? Através da equação e de polinômios, por exemplo. Isso só é possível porque a maturação biológica, segundo Piaget, da criança, ela já vai conseguir, já vai ter a capacidade de aprender conceitos abstratos, hipóteses. Então, é a partir do 7º ano que é trazido para a criança, em matemática, por exemplo, equações. Isso não acontece no 6º ano nem no 5º. Por quê? Porque a criança ainda não está conseguindo pensar hipoteticamente, de forma abstrata. Por que é possível trabalhar questões concretas, tipo assim, eu tenho, por exemplo, 4 bananas, Eu tenho 4 bananas, vou somar com mais 2 dúzias de bananas, vai dar tantas bananas, tá? Dessa forma eu consigo trabalhar com matemática no 6º ano, no 5º ano, por quê? Porque nessa fase nós estamos aqui no estágio operacional concreto, tá? É onde a criança vai adquirir essa ideia de ordem, velocidade, tempo, massa e daí por diante.
Tá? Dando continuidade, colegas, partindo aqui para a gente falar agora dos componentes básicos da nossa teoria, vou trazer aqui aos colegas um pouquinho aqui do nosso curso, do nosso preparatório, tá? Aqui é a nossa plataforma, estamos trabalhando de forma organizada, estamos trabalhando conforme a profundidade exigida pelo INEP, tá? Estamos trabalhando com a teoria aprofundada, com a prática relacionada à teoria, que é exatamente o perfil do INEP, e com a técnica para que você possa observar como o Instituto INEP elabora uma alternativa correta e quando o INEP elabora uma alternativa incorreta. Tá? Nosso curso está completo, nós temos aqui o cronograma para trazer todos os 44 assuntos via videoaula e via apostila até o dia 10 de outubro. Participe desse curso, é fundamental tanto para a prova nacional docente, também você vai sair um ninja para os demais concursos referente a essa área pedagógica. É o nosso recado e dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos falar sobre os componentes básicos da teoria de Piaget. Tá? Vamos falar de esquema, maneira de organizar o conhecimento que temos do mundo. Tá? Aqui eu tenho 3 desenhos, um gato, um peixe e um pássaro. Tá? Então eu tenho aqui, colegas, três esquemas na minha caixola. Eu tenho três gavetinhas aqui, tá? Eu tenho a gavetinha do gato, a gavetinha do peixe, a gavetinha aqui do pássaro, tá? Isso aqui é algo que eu já conheço, já faz parte de um esquema. Se alguém me perguntar o que é, me mostrar uma foto de um peixe, eu já vou saber o que é, de um gato e de um pássaro, tá? Então, a maneira que a gente organiza, né, o que temos no mundo, a gente chama de esquema. Quando a gente aprende algo novo, esse esquema ele é modificado, né? Quando eu vou aprender agora sobre o cachorro, eu vou criar um outro esquema. Eu já tenho 3 esquemas. Eu tenho o esquema do gato, tenho o esquema do peixe e tenho o esquema do pássaro, né? Aprendendo sobre o cachorro, aí eu vou adquirir um novo, eu vou modificar a minha estrutura cognitiva, né? Adicionando mais um esquema, tá? E os componentes básicos de Piaget vai tratar de quê? Vai tratar desses conceitos de assimilação, né? Acomodação e adaptação. Tá? Observem a ideia da assimilação. Durante a assimilação, a criança utiliza um esquema já existente para lidar com um novo objeto ou situação. Tá? Aqui nós temos aqui a ideia do gato com a ideia do cachorro. Ou seja, a criança ela conhece um gato, por exemplo, hipotético. Tá? Ela conhece um gato e não conhece o cachorro. Tá? Ao se deparar com o cachorro, como ela já tem um esquema de gato, ela vai entender como um gato, vai fazer essa assimilação, essa semelhança entre o gato e o cachorro. Tá? O que vai acontecer? Vai chegar um momento que alguém vai falar para ela, não, isso aqui não é um gato, isso aqui é um cachorro, tem 4 patas, tem rabos parecidos, só que existe uma pequena diferença entre gato e cachorro. Aí nesse momento, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, pronto. Nesse momento, colegas, a criança vai observar que ela aprendeu através de uma assimilação, ou seja, ela assimilou, ela comparou o cachorro com algo que já estava aqui no seu esquema, na sua estrutura cognitiva. Então, é exatamente a ideia da assimilação, é exatamente você comparar, né, o elemento novo, né, conseguir comparar com aquilo que você já conhece, tá? O que acontece aqui na acomodação? Acontece quando a criança olha aqui o não, galera, não consegue assimilar a informação em um esquema já existente. Tá? Nós trouxemos aqui o que? A falta de uma girafa. O que significa isso? É que olhando uma girafa, a criança não consegue associar com nenhum outro animal. Ela não vai dizer que isso aqui é um cachorro ou um gato, por exemplo, porque existe uma diferença muito enorme pela questão do tamanho do pescoço e pela sua estrutura física. Tá? É nesse momento que acontece a acomodação, ou seja,
ela vai aprender não porque ela assimilou, né? Mas porque ela adicionou algo novo, ou seja, ali aconteceu a ideia da acomodação. Significa dizer que nós constantemente estamos aprendendo, comparando algo que a gente já conhece com algo novo, ou também chega informações que a gente acaba apenas acomodando, ou seja, eu vou adicionar esse esquema da girafa, não porque, né, não porque eu comparei com algo que eu já conhecia, mas como um elemento novo, né? Eu fiz através da acomodação e não da assimilação, por quê? Porque eu não cheguei a comparar isso com nada, eu não tinha nada para comparar essa girafa. Aí, colegas, a ideia do desequilíbrio, ela vem exatamente aí na acomodação. Por quê? Porque quando eu não consigo comparar com algo novo, com algo que já existe nos meus esquemas, né, ali, né, aí eu vou me sentir desconfortável, vai trazer a ideia da desequilibração. Então, os colegas vão entender a desequilibração quando se aprende através da acomodação. A gente está a vida toda aprendendo com assimilação, assimilação, acomodação, tá? E quando a gente não tem nada para comparar, é que vai acontecer a ideia da desequilibração. Nós temos a noção, a fórmula, né? De que a assimilação e a acomodação vai resultar em quê, colega? Vai resultar em adaptação, tá? Então, o que seria adaptação? Seria quando você adquiriu aquela informação, né? Aprendeu, fez parte de mais um esquema, né? Aumentou sua capacidade cognitiva e aí você vai entrar em equilíbrio. Por quê? Porque você conseguiu adaptar-se, né, àquele meio, tá? Essa ideia da adaptação você pode comparar com o emprego novo que você arrumou. Estou me adaptando. Então, quando você já consegue fazer todos os serviços ali, você já se adaptou àquele ambiente. Por quê? Porque você aprendeu coisas através da assimilação e através da acomodação. São 3 áreas aqui, colegas, que as questões de concurso costumam trazer: assimilação, acomodação e adaptação. As questões, tecnicamente, elas trazem lá na pergunta, assimilação, acomodação. Vai resultar em quê? Vai resultar na adaptação. Tá? Ou seja, adaptação é um resultado de quê? Da assimilação e da acomodação. Adaptação é o resultado de quê? Da acomodação e da letra A, assimilação. Então, esses 3 conceitos eles estão interrelacionados. Tá? Assimilação mais acomodação é igual a adaptação. Dando continuidade, nós temos aqui a ideia de equilíbrio. Quando os esquemas existentes de uma criança são capazes de explicar o que ela percebe ao redor. Disse que ela está em um estado de equilíbrio. Pronto, colegas. Quando os esquemas existentes de uma criança estão capazes de explicar o que está ao seu redor, ou seja, ela tem domínio daquilo daquele ambiente, ou seja, ela conseguiu ali o equilíbrio, tá? Ou seja, através de que seja da adaptação, que seja da assimilação, que seja da acomodação, ela conseguiu a adaptação. Quando ela conseguiu a adaptação, ela ficou em equilíbrio. Agora veja o conceito de equilíbrio, como ele está alinhado aqui, colega. Ele está alinhado deixa eu ver aqui. Quando novas informações não podem ser encaixadas, ou seja, em esquemas existentes, ou seja, quando uma informação não pode ser encaixada no esquema existente, é quando a gente aprende pela adaptação, para você observar que o desequilíbrio ele está associado à adaptação. Quando novas informações não podem ser encaixadas em esquemas existentes, né? Como não gostamos de estar frustrado, procuramos restaurar o equilíbrio dominando um novo desafio. Perceba que a ideia da desequilibração está relacionada à ideia da acomodação, que na acomodação é que eu não encontro, é que eu não consigo encaixar em algum esquema existente, tá? Eu não consigo assimilar, tá? Então, o desequilíbrio ele acontece quando você está diante de uma situação em que você não consegue assimilar algo já existente, ou seja, você vai aumentar ali os seus esquemas, vai criar mais um esquema, mas não porque você comparou, né? Assimilou, e sim como você trouxe o desequilíbrio e adicionou ali algo novo
sem passar pela assimilação. Tá? E aqui, colega, nós temos o que? Nós temos o conceito de fatores invariantes e fatores variantes. Tá? Como dito, nós estamos trazendo esse assunto, tá? De forma que os colegas venham estar um pouco aquilo que é básico convencionalmente na teoria de Piaget. Então, o que seria os fatores invariantes, né? Piaget postula que ao nascer, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Ao nascer, o indivíduo recebe como herança. Colegas, por que invariante? Porque ele recebe como herança, recebe quando nasce. Não varia, tá bom? Uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas, que permanecem constantes ao longo de sua vida. São essas estruturas biológicas que irão predispor o surgimento de certas estruturas mentais. Em vista disso, a linha piagetiana considera-se que o indivíduo carrega consigo duas marcas inatas, ou seja, ela já nasce com elas. Sabe quais seriam os colegas? Seriam a organização e a adaptação. Ou seja, eu já vou nascer com a capacidade de organizar e me adaptar. Não tem aquela adaptação que é um processo de assimilação e acomodação, tá? Eu já trago isso do berço, o quê? A ideia de organizar e a ideia de adaptar. Essas duas ideias, segundo Piaget, é herança, né? Ou seja, é uma herança que a gente traz quando a gente nasce, né? Na estrutura biológica. Com ele, como biólogo, ele prega dessa forma, tá? Significando entender, portanto, que, em última instância, o motor do comportamento do homem é inerente ao ser. Ou seja, que motor seria esse? O motor de organizar e o motor de adaptar. Quando eu colocar esse motor para funcionar, o que vai acontecer, colegas? Vai acontecer que a gente vai se debruçar agora com os fatores variantes. Tá? Veja só os fatores variantes. São representados pelo conceito de esquema, que constitui a unidade básica do pensamento e a ação estrutural do modelo piagetiano, sendo um elemento que se transforma no processo de interação com o meio, visando a adaptação do indivíduo ao real que circunda. Ou seja, o esquema, colega, não é inerente ao ser. O esquema a gente vai construindo, tá? E quando a gente constrói esse esquema, é que a gente vai adquirir o quê? A inteligência, porque a inteligência a gente não nasce com ela. A gente vai adquirindo quando a gente vai construindo uma série de esquemas. Professor Francelso, me dê aí um exemplo dessa ideia do esquema prático. Por exemplo, colegas, quando a criança começa a manipular, né, objetos, ela vai perceber, por exemplo, que se ela pegar um sino, aquele sininho que sacode, ele tem uma estrutura, ele tem um tamanho, tá? Aí a criança já vai aprender aquele esquema, né? Aquele esquema para pegar aquele chocalho, por exemplo, aquele sinozinho, tá? Quando a criança vai pegar uma bolinha de gude que é menor, o que vai acontecer? Ela vai criar um novo esquema. Por quê? Porque a bolinha é menor. E assim sucessivamente. Ou seja, é a construção desses esquemas, né, que são fatores variantes, tá? A gente não nasce com ele, a gente vai adquirindo, é que vai resultar na inteligência. A gente não nasce inteligente, né? A inteligência ela vem com esse processo dessa nossa combinação e construção dos nossos esquemas, tá? Pois bem, com isso, a teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência não é herdada, mas sim que ela é construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente, físico e social, né? Em que ele estiver inserido. Tá? Então, colegas, perceba que os fatores invariantes, né, é a organização e a adaptação. Os fatores variantes são os esquemas, os diferentes esquemas que a gente vai construindo, tá? E esse esquema ele vai ter como consequência, né, a ampliação da nossa inteligência. Tá? Nesses dois aspectos que o Piaget vai tratar dos fatores variantes e dos fatores invariantes. Tá? Trazendo aqui como último
assunto de Piaget, a ideia da anomia, da heteronomia e a ideia da autonomia. Tá? Autonomia também tratado com quem? Tratado ali com o nosso saudoso Paulo Freire, né? Que ele fala dessa aquisição da autonomia, que também tem tudo a ver com essa ideia da autonomia de Piaget. Anomia. A criança até 5 anos. Geralmente, a moral não se coloca, com as normas de conduta são determinadas pelas necessidades básicas. Porém, quando as regras são obedecidas, são seguidas pelo hábito e não por uma consciência do que é certo e o que é errado. Ou seja, ao impor as regras, quando faz desenvolvimento moral, está falando dessa ideia de regra. Ao impor as regras, tá? A criança ela faz o quê? Ela não consegue seguir aquelas regras, né? Ele não tem aquele desenvolvimento moral, tá? A criança, por exemplo, ela não tem a ética que chega que é algo comum da autonomia, tá? Ela consegue, por exemplo, tomar um objeto de uma outra criança, né? Sem perceber que aquilo vai fazer mal para ela, sem perceber que isso não é uma atitude moral, né? Não é uma atitude de respeito, ela não tem essa visão, então ela não tem essa ideia, né? Essa ideia de regra. Então, nessa característica é a característica de que dá anomia. A heteronomia, colegas, de criança até 9 anos ou 10 anos de idade, o certo é cumprimento das regras de qualquer interpretação. Diferente dessa, não corresponde a uma atitude correta. Ou seja, ela vai fazer o quê? Ela vai obedecer às regras sem perguntar o porquê. Tá? Quais regras? As regras da mamãe, as regras da igreja, as regras do professor. Ela não tem essa capacidade, né, de verificar se essa regra é correta ou se ela não é correta. Tá? A regra é estabelecida e ela não questiona. Né? Aqui na autonomia, ela já tem a capacidade de construir as regras, de respeitar as regras. Ou seja, esse desenvolvimento moral, ele vai trazer, de fato, a ética. Né? Ou seja, aqui na autonomia, a criança consegue, a pessoa, né, consegue já agir com ética, porque já consegue se colocar no lugar do outro. Tá? Então, essa aqui é a ideia da autonomia. Tá? Vocês percebem, colega, que essa ideia da autonomia, tanto aqui biologicamente falando, né, como no pensamento, né, no pensamento de Paulo Freire, ele vai entender que você consegue exercer a justiça, exercer a empatia, né, exercer a obediência das regras, saber que tudo pode ser negociado e tudo pode entrar em acordo. Aí eu vou agora lá para Paulo Freire, através do diálogo. Tá? Então, a questão da autonomia é a capacidade de pensar sozinho, sim. É a capacidade que tem de reconhecer as regras e obedecer às regras, sim. É a capacidade de colocar no lugar do outro, sim. É a capacidade de respeitar o espaço do outro, sim. Então, o Piaget ele trouxe essa cronologia, né, da anomia até chegar na autonomia, exatamente no conceito que a gente chama de desenvolvimento moral da criança, segundo Piaget. Todos esses conceitos, colegas, toda essa estrutura nós iremos trazer através dos simulados, para que os colegas venham verificar se de fato internalizou essas informações. Tá? No nosso próximo vídeo nós iremos trazer a ideia aqui de Vygotsky e fazer a comparação, relação Piaget e Vygotsky, para que os colegas venham compreender a semelhança e a diferença, e assim, quando o Instituto INEP trouxer uma questão semelhante, quando o Instituto INEP trouxer uma questão prática, os colegas saberem utilizar essas ferramentas trazidas tanto por Piaget como Vygotsky. É o nosso recado em relação ao Piaget dentro da psicologia da educação, e até o nosso próximo vídeo.